Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos conversar com a psicóloga Marlene Silva. Ela é psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, pós-doutora em saúde mental e também credenciada pelo Detran para perícia psicológica no conceito do trânsito. Professora Marlene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer falar da psicologia, área que tenho me dedicado há muitos anos. Uma das áreas da minha atuação é a psicologia de trânsito, ou falando de forma mais ampla, a psicologia de tráfego. Muito a estudar, a interpretar nesta área, né, professora? Temos observado nos noticiários muitas tragédias no trânsito. As mais recentes foram a explosão de um veículo que transportava produto inflamável em que o condutor morreu carbonizado. Esse evento causou um grande congestionamento na BR-116 e afetou inclusive o transporte aéreo. Outro foi uma briga de trânsito em que o condutor, de forma violenta, atropelou, machucando a pessoa envolvida na discussão e a outra pessoa que tentava apaziguar a briga. Professora Marlene, qual é a causa desses comportamentos agressivos, irracionais, do desrespeito às leis? O que a psicologia pode falar, pode contribuir neste sentido? A psicologia de tráfego estuda o comportamento das pessoas e os processos psicológicos associados. Para tanto, precisa considerar o contexto e o lugar específico que ocorre. Quando digo isso, estou falando de todos os meios de transportes, aéreo, marítimo, fluvial e ferroviário. O que os psicólogos do trânsito estudam? Em que áreas que vocês atuam? Esta é uma área que envolve simultaneamente a pesquisa e a aplicação. Na pesquisa, produzimos conhecimentos científicos junto aos indivíduos, aos grupos e às comunidades, como, por exemplo, observar e registrar comportamento nas vias, entrevistar usuários de todos os modais, aplicar questionários, pesquisar documentos oficiais, realizar experimentos de campo de laboratório. E no aspecto prático, o que vocês fazem? Na prática, todas essas intervenções, o psicólogo de trânsito visa colaborar com a qualidade de vida das pessoas, ajudando a promover a segurança viária ou transporte sustentável e democrático. Marlene, resumindo, de que forma a psicologia contribui para um trânsito legal, organizado? A psicologia pode contribuir de várias formas, na interface com outras ciências, como, por exemplo, com a engenharia de tráfego. No estudo do ambiente físico, e estamos falando então das vias, das rodovias, das ruas, avenidas, para melhorar a mobilidade urbana e humana. E também para auxiliar na análise mais apurada dos comportamentos de risco dos motoristas. E como é a interface da psicologia com outras áreas da saúde e do conhecimento de forma geral? Na medicina, com as avaliações de aptidões e personalidade nos casos de usuários de substâncias psicoativas. Na interface com o direito, no caso dos crimes de trânsito. Na educação, sensibilizando quanto à questão do respeito para um outro, do conhecimento, dos direitos e deveres, da segurança de ir e vir das pessoas. Existem também as campanhas de conscientização. Nas campanhas, como por exemplo no Maio Amarelo, que é um movimento global, cujo tema deste ano é Paz no Trânsito, Começa em Você. Essa é uma campanha de um esforço essencial na promoção da segurança viária. Foi originária a partir da resolução da Assembleia Geral da ONU, durante a década de ações para a segurança no trânsito. E qual é o objetivo dessa campanha desse ano, Marlene? Essa campanha tem como propósito principal conscientizar sobre os altos índices de vítimas em acidentes automobilísticos ao redor do mundo. Empresas têm adotado ativamente essa causa, utilizando o mês de maio para educar colaboradores e suas famílias sobre a importância da segurança no trânsito, simbolizada pela cor amarela, um alerta às condições de tráfego. Essas campanhas costumam ter a adesão de vários setores da sociedade, né? Empresas, classes. Dentre as empresas e as profissões, temos jornalismo. O setor da comunicação é muito importante para a veiculação desse movimento, que foi criado no Brasil, que já está além mar.
Temos vários países que aderiram a esse movimento. Professora, a senhora pode citar alguns exemplos de atuação que o profissional psicólogo que optar por essa área, ele pode desenvolver? Por se tratar de pesquisar processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos no contexto da mobilidade humana e de tráfego e dos meios de transportes, são várias atuações de profissionais. Citarei algumas aqui. Pode avaliar os processos psicológicos dos indivíduos, dos grupos, em seus aspectos afetivos, cognitivos, comportamentais e sociais. Pode colaborar e assessorar na implementação de ações inclusivas e de acessibilidades relativas à mobilidade humana e urbana, nos meios de transportes, e aí pode atuar junto à engenharia e à operação de tráfego. Pode participar de equipes multiprofissionais para planejar e realizar políticas públicas, pode prestar consultoria em questões relacionadas à mobilidade humana, ao tráfego e aos meios de transportes, desenvolver ações e intervenções psicoeducativas com todos os grupos envolvidos no contexto da mobilidade humana e do tráfego nos seus diferentes modais. E esse tipo de profissional também pode ajudar a evitar problemas no tráfego, né? Ou no trânsito de forma geral, não é, professora? Pode atuar preventivamente nos cuidados, na identificação, monitoramento e mitigação de fatores individuais, psicossociais, sociotécnicos e organizacionais que podem afetar a saúde e o bem-estar mental dos diferentes profissionais e usuários envolvidos nesse contexto. Pode trabalhar, como eu já disse, na área médica e da educação para o tráfego nos diferentes modais, com foco na mobilidade humana segura, saudável, inclusiva e cidadã. Pode identificar o desenvolvimento de transtornos de ordem mental, psicológica e emocional. Pode realizar perícias, autópsias, dentre outras atividades. Mas tem uma que muita gente conhece, que são aqueles testes que a gente faz quando vai tirar a carteira de motorista, né? É um tipo de avaliação? A atuação mais conhecida é a da perícia psicológica. Essa avaliação psicológica que é realizada para a obtenção da CNH, assim como no momento de renovação para quem tem atividade remunerada ao volante. E o que exatamente o psicólogo do tráfego avalia? Os aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais, assim como sociais, sempre pensando no contexto sistêmico da mobilidade humana, do tráfego e dos meios de transportes. E de que forma essa avaliação é feita, Marlene? Quais são os testes aplicados? Avaliamos por meio de entrevista individual, de observações e de testes psicológicos. Nos testes psicológicos, observamos então a atenção em seus 3 tipos, sempre pensando nesse ato de dirigir, assim como a memória, o raciocínio e traços de personalidade. Quando falamos de traços de personalidade, focamos principalmente na agressividade, na impulsividade e na emotividade. Essas não podem ser nem exacerbadas nem diminuídas. Quando fazemos isso, estamos pensando na melhoria da saúde, da segurança e da qualidade desses operadores, atores e usuários dos meios de transportes. E além das avaliações, a psicologia do tráfego envolve outras atuações, não é? A outra área mais conhecida é a clínica, principalmente quando se fala do medo de dirigir, da fobia do dirigir. Então, essa é realizada em consultórios de forma em terapia. A terapia mais indicada para esse tipo de processo é a terapia cognitiva comportamental. Em suma, a psicologia do tráfego envolve muitas áreas e serviços, todos muito importantes para melhorar o nosso trânsito. A psicologia de tráfego, que é interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, visa a qualidade de vida e a segurança no ir e vir das pessoas. Muito obrigada, Marlene.